Estamos de volta com Visita na Record para falar agora de saúde. São as cirurgias plásticas reparadoras e estéticas. Uma delas tem ficado bastante em evidência depois que famosas demonstraram insatisfação com o tamanho da testa. E existe uma técnica que pode resolver esse problema e de forma menos invasiva. Comigo aqui no estúdio está o médico cirurgião plástico especialista nesse assunto, Dr. Eduardo Solon. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Olá, Pasquim, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, me diga uma coisa, a gente vê normalmente, essa situação, algumas mulheres que reclamam, principalmente aí nos últimos dias famosas, reclamando do tamanho da testa. O que acontece aqui, doutor? Elas, com o passar dos anos, elas vão perdendo o cabelo e dá essa impressão de que a testa fica maior? Excelente pergunta. Tem mulheres que já nascem, com essa testa mais alta, é constitucional. E isso gera uma série de incômodos do ponto de vista social. Tem mulheres que são escravas da franja, por exemplo. Elas sempre usam franja, não prendem o cabelo, evitam situações, por exemplo, de piscina, que o cabelo fica molhado e a testa aparece mais, Existem algumas situações, principalmente na mulher mais madura, depois da menopausa, de algumas doenças também que podem fazer a testa aumentar, perder os cabelos da frente. Mas geralmente a gente lida mais com esse primeiro grupo de pacientes que tem constitucionalmente uma testa mais alta. E nesse caso eu falei das mulheres, essa reclamação é mais frequente nas mulheres. O homem ele acaba fazendo mais implante capilar, mas reclama menos dessa situação? No homem a testa também aumenta, mas geralmente pelo processo da calvície. A calvície pode ser uma calvície, às vezes, que começa na coroa, no alto da cabeça, mas em muitas situações a calvície no homem começa pela frente, começa pelas entradas, depois o cabelo do meio vai embora e a testa vai ficando cada vez mais alta e mais larga. Agora, normalmente, doutor, como é que era a técnica, para resolver esse problema, que era feita aí nas mulheres? Interessante. Essa técnica surgiu há mais ou menos uns 30 anos atrás, em que você cortava uma fatia do couro cabeludo e abaixava o couro cabeludo, diminuindo assim a testa, Mas essa é uma técnica muito mais invasiva, que você tem corte e tem uma cicatriz resultante, que às vezes fica no pós-operatório, Hoje em dia, nós preferimos utilizar o transplante capilar com a técnica FUE, que é uma técnica que você vai retirar fio por fio do cabelo da pessoa, da própria pessoa, e implantar nessa região de pele que está sem cabelo, fazendo assim a descida da linha de implantação, deixando a testa mais curta. Então quer dizer que, por exemplo, aí o profissional, o médico, ele retira os fios de que lugar mais ou menos aqui da nossa cabeça, assim, para quem está em casa conseguir visualizar? Geralmente a gente retira os fios da parte lateral e da parte posterior da cabeça e coloca nessa região da frente, diminuindo assim a testa, abaixando a linha de implantação. E aí a implantação, ela é feita fio a fio? Fio a fio. É uma cirurgia extremamente artística, delicada, porque esses fios da linha de implantação, eles têm que ficar numa transição muito suave entre a pele que não tem cabelo e o cabelo propriamente dito. Então, a cirurgia é delicada, mas que proporciona grandes, excelentes resultados. Agora, apesar de ser uma técnica, aí, como o senhor disse, delicada, é muito menos do que a que se fazia antes, ou a que normalmente se fazia, que cortava, ficava cicatriz. É muito menos invasiva, então com o transplante capilar você tem um retorno às atividades, por exemplo, de trabalho da pessoa, muito mais precoce, retorno à atividade física muito mais precoce, e a questão da dor no pós-operatório é muito diminuída em comparação à técnica que você realmente faz o corte, E nessa técnica do implante, para esse caso da testa, o processo é feito de uma única vez, são em etapas, como é que funciona, doutor? Muito interessante essa pergunta. Existem algumas situações que realmente uma sessão de uma vez a gente consegue resolver, mas tem pacientes que às vezes precisam de um segundo tempo, numa quantidade menor de fios, para poder, às vezes, descer um pouquinho mais a testa, Por isso que o pré-operatório é muito importante, a análise do rosto da pessoa, para determinar com exatidão onde que vai ser esse ponto, até onde a gente vai descer com segurança. Agora, eu imagino também, o senhor vai me dizer aí se está correto ou não,
Dessa maneira, implantando fio a fio, se de repente a paciente depois que fez o processo, eu gostaria de mais um pouco. É mais fácil até do que nessa situação de cortar, né? Muito mais fácil, excelente. Na situação que você faz o corte, geralmente na primeira cirurgia você atinge um limite. Tá. E se você passar daquele limite, a cicatriz pode ficar muito larga, muito desagradável e bem na região frontal, bem no rosto da pessoa. Não é conveniente. No transplante, em várias situações, a gente pode realmente complementar, descer um pouquinho mais. Isso é possível com menos complicações do que a cirurgia convencional. Verdade. Doutor, agora é importante também que a paciente que queira fazer esse tipo de técnica, né, ou mesmo um implante tradicional, aí que o homem acaba procurando mais, que ele procure um profissional que tenha essa bagagem para que consiga ter um resultado positivo. Exato. O ideal é procurar sempre um especialista. Nós temos hoje em dia muita facilidade com a internet, procurar o site do Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia e a própria BCRC, que é a Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, que congrega os médicos especialistas nesse assunto aqui no Brasil. Que bom. Muito bom. Doutor, agradeço bastante sua presença aqui no Visita na Record. Mais sucesso, parabéns aí pela técnica, quanto menos invasivo for, é melhor, né? Muito prazer, eu que agradeço. Obrigado, doutor, até a próxima.